Senhoras e senhores, em primeiro lugar, tudo bem com vocês? Em segundo lugar, o assunto do podcast de hoje: as diferentes formas de organização da produção. Em sua história, a humanidade já desenvolveu diferentes maneiras de organizar a produção daquilo que posteriormente é consumido pelas pessoas, seja na forma de bens, produtos palpáveis ou na forma de serviços. Uma das formas de organização da produção mais antigas de que se tem notícia é aquela baseada na escravidão. Na parte do passado que corresponde à Antiguidade, período entre a invenção da escrita, no século 32 a.C., e a destruição da cidade de Roma, no século V d.C., várias sociedades desenvolveram experiências que se baseavam na utilização de escravos, como, por exemplo, os babilônicos, os egípcios, os assírios, os hebreus, os gregos e os romanos. Trata-se, portanto, de um fenômeno histórico bastante extenso e diversificado. Em Atenas, boa parte dos escravos era proveniente de regiões da Ásia Menor e da Trácia. Em geral, eram obtidos por meio da realização de guerras contra diversos povos de origem estrangeira. Os traficantes realizavam a compra dos inimigos capturados e logo tratavam de oferecê-los em algum lucrativo ponto comercial. Mesmo ocupando uma posição desprivilegiada, os escravos tinham diferentes posições dentro da sociedade ateniense. Alguns escravos eram utilizados para formar as forças policiais da cidade de Atenas. Outros eram usualmente empregados em atividades artesanais e, por conta de suas habilidades técnicas, tinham uma posição social de destaque. Em certos casos, um escravo poderia ter uma fonte de renda própria e um dia poderia vir a comprar a sua própria liberdade, embora essa não fosse a regra. Em geral, os escravos que trabalhavam nos campos e nas minas tinham condições de vida piores se comparadas às dos escravos urbanos e domésticos. A escravidão ateniense não era marcada por nenhuma espécie de distinção com relação aos postos de trabalho a serem ocupados. O uso de escravos tinha até mesmo uma grande importância social ao conceder mais tempo para que os homens livres tivessem tempo para participar das assembleias, dos debates políticos, filosofar e produzir obras de arte. Conforme algumas pesquisas, a classe dos escravos em Atenas chegou a compor cerca de 1/3 da população no período clássico. No caso da cidade de Esparta, a escravidão tinha uma organização diferente. Os escravos ali eram chamados de ilotas e eram conseguidos por meio de vitórias militares realizadas pelas tropas espartanas. Não dando grande importância às atividades comerciais, por causa de sua cultura xenófoba, a escravidão não articulava um comércio de seres humanos no interior de sua própria sociedade. Os escravos eram de propriedade do Estado e ninguém poderia ser considerado proprietário de um determinado escravo. O Império Romano foi uma das sociedades antigas onde a utilização da mão de obra escrava teve a sua mais significativa importância. Em geral, os escravos trabalhavam nas propriedades dos patrícios, grupo social romano que tinha o controle da maior parte das terras cultiváveis do império. Assim como em Atenas, o escravo romano também poderia exercer diferentes funções ou adquirir a sua própria liberdade. A única restrição jurídica contra um ex-escravo era a que o impedia de exercer algum cargo público. No primeiro século, as relações entre escravo e seu senhor começaram a sofrer algumas alterações impostas pelo governo romano. Uma das obrigações essenciais do senhor consistia em dar uma boa alimentação ao seu escravo e mantê-lo bem vestido. No século I, os senhores foram proibidos de castigar seus escravos até a morte, e caso o fizesse, poderiam ser julgados por assassinato. Além disso, um senhor poderia dar parte de suas terras a um escravo ou libertá-lo sem nenhuma prévia indenização. Essas medidas em favor dos escravos podem ser vistas como uma consequência imediata da rebelião de escravos, liderada por Espartaco, que aconteceu em Roma no ano 70 d.C. Nos séculos posteriores, as invasões bárbaras e a redução dos postos militares fizeram com que o escravismo perdesse sua força dentro da sociedade romana. Com a ascensão da sociedade feudal, a escravidão perdeu sua importância, dando lugar às relações servis. O sistema escravista, no entanto, estendeu-se para além da antiguidade e se desenvolveu em diversas regiões. A escravidão moderna se inicia com a descoberta das Américas e a colonização deste continente por portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses e suecos.
Foi a primeira vez na história em que a justificativa para a dominação de pessoas foi a dominação racial. Assim, nos territórios colonizados do continente americano, a escravidão foi uma realidade independente do país europeu que o ocupou. Inicialmente com a escravidão dos povos originários e posteriormente com a vinda de milhares de africanos que foram arrancados à força de seus locais de origem. A mão de obra africana também foi utilizada nos Estados Unidos e na América do Norte, sobretudo nas plantações de algodão nos séculos XVIII e XIX, sendo abolida em 1863. No Brasil, quando os portugueses desembarcaram em 1500, iniciou-se um movimento de aproximação e dominação dos povos indígenas que aqui viviam. Dessa forma, principalmente entre 1540 até por volta de 1570, a população indígena foi subjugada e escravizada, sendo utilizada na extração do pau-brasil, no trabalho agrícola e em demais tarefas. Entretanto, diversos fatores contribuíram para que essa força de trabalho fosse substituída. Dentre eles, a intensa mortalidade em decorrência de epidemias adquiridas dos brancos e o fato dessas populações serem difíceis de dominar por conhecerem o território e as florestas. A escravidão da população africana foi uma maneira lucrativa que Portugal encontrou de suprir a mão de obra no Brasil. Desse modo, indivíduos de diversas etnias foram trazidos ao Brasil através do tráfico negreiro, em navios abarrotados de pessoas em condições desumanas. Chegando aqui, essas pessoas eram vendidas com o objetivo de trabalharem nas mais variadas funções. Elas trabalhavam tanto nas lavouras de cana-de-açúcar e café, quanto na mineração, construções, serviços domésticos e urbanos. As condições a que esses indivíduos foram submetidos eram tão precárias que, dependendo do tipo de serviço realizado, a vida média de um escravizado era em torno de 10 anos. Além disso, os castigos eram frequentes e faziam parte da estrutura de dominação. Atualmente, mesmo sendo uma atividade considerada ilegal, ainda persistem modelos de trabalho semelhantes à escravidão em muitas partes do mundo. Ela ocorre quando os trabalhadores são colocados em situações onde têm sua liberdade retirada, seja por coerção, violência ou supostas dívidas. Podemos citar a Índia, a China, o Paquistão, Bangladesh e o Uzbequistão como países que têm grande contingente de pessoas nessa situação. Hoje em dia, o Brasil colhe os frutos da escravidão. A principal delas é a desigualdade e o racismo. Infelizmente, ainda há um comportamento opressor contra os negros, consequência do racismo estrutural. Além disso, é possível constatar que é negra a maior parte das pessoas que integram as classes menos favorecidas. O racismo é evidente em muitas situações, como no fato de jovens negros serem as maiores vítimas de assassinatos, por exemplo. A população carcerária é também em sua maioria negra, assim como o contingente de pessoas desempregadas ou subempregadas no Brasil. São as mulheres negras as que mais morrem vítimas de abortos mal-sucedidos ou são encarceradas devido à criminalização da prática. Outra forma de organização da produção foi o feudalismo, uma organização desenvolvida na Europa durante o período histórico que ficou conhecido como Idade Média, entre os séculos V e XV d.C. O nome é derivado dos feudos, ou vilas, que eram unidades de habitação e produção que caracterizaram esse período. Essas grandes propriedades agrárias demonstraram que houve um processo de ruralização da sociedade que habitava o continente europeu. O feudo era formado geralmente pelo senhor feudal, por escravos que eram minoritários à época e por camponeses livres ou em condição de servidão. Havia ainda artesãos nos feudos, representando um número pequeno de pessoas exercendo trabalhos agrícolas para sua subsistência. Uma das características do feudalismo era a tendência para a autossuficiência das grandes propriedades agrárias, situação que levou a uma diminuição do comércio na região se comparado às trocas comerciais que existiam na época do Império Romano. Uma das principais características do feudalismo era a servidão. Os servos eram os camponeses que constituíam a maior parte da população. Viviam presos à terra e eram obrigados a prestar pesados serviços e a pagar uma grande quantidade de tributos aos senhores feudais, sendo essa forma de exploração do trabalho a base da riqueza feudal.
Durante a Idade Média, a posse da terra se consolidou como principal argumento para que o poder político fosse exercido. Os senhores feudais, na qualidade de proprietários, tinham plena autoridade para determinar as leis e regras que organizavam o convívio dentro de suas terras. Essa prática estava baseada em uma antiga tradição germânica chamada benefício, onde um proprietário cedia parte de suas terras em troca de tributos e serviços. Apesar dessas tributações variarem de acordo com a vontade de cada proprietário, podemos perceber que algumas delas eram mais recorrentes do que outras. Uma das obrigações centrais na relação servil era a corvéia. Segundo a tradição feudal, o servo era obrigado a trabalhar determinados dias da semana nas terras do seu senhor, ou realizando outros reparos e construções. Logo em seguida, tínhamos as redevâncias, uma série de tributos e retribuições que eram pagos através do oferecimento de produtos e dinheiro. O mais comum dos redevâncias era a talha, um imposto em que o servo era obrigado a ceder parte da produção de suas terras para o senhor feudal. Além disso, tínhamos as banalidades, que consistiam em um conjunto de pequenas tributações pagas em dias festivos ou quando o servo utilizava algumas das instalações do feudo, como o forno, o celeiro, o moinho, o lagar e outras ferramentas. A captação era outro tipo de imposto, cobrado segundo o número de integrantes de uma família. A mão morta era paga toda vez que um servo falecia e os seus descendentes procuravam garantir o direito de trabalhar naquelas mesmas terras. A terceira forma de organização da produção é aquela que predomina em nossa época e é chamada de capitalismo. Suas principais características são a propriedade privada dos meios de produção, o trabalho livre e assalariado e a busca do lucro com base nas leis da oferta e da demanda. Os meios de produção no capitalismo podem ser tanto máquinas, terras ou instalações industriais que têm a função de gerar renda por meio do trabalho. Nesse sistema, os capitalistas são os donos dos meios de produção. Eles empregam os trabalhadores pagando a eles salários em troca da realização de determinados serviços. Os bens e serviços produzidos pelos trabalhadores são distribuídos de acordo com a lei da oferta e da demanda e com diferentes graus de interferência do Estado. Segundo essa lei, para os produtores, ou seja, para aqueles que produzem e vendem os bens, quanto mais alto o preço do produto, mais interesse ele tem em vendê-lo e, por consequência, maior a quantidade ofertada. Se o preço do produto for muito baixo, os produtores vão ter pouco estímulo a permanecer no mercado, pois terão baixos lucros. Pelo lado da demanda, o comportamento é oposto, pois se os consumidores vão ter mais interesse em consumir um produto, quanto mais baixo for o seu valor. É uma relação bem simples. Pense, por exemplo, se você pretende comprar uma água, você provavelmente comprará apenas uma garrafa se considerar seu valor alto, mas se ela estiver barata, você vai considerar comprar uma quantidade maior. Quando há uma intensa competição entre os capitalistas, aquele que reduzir os preços conseguirá vender mais. Nessa dinâmica, os consumidores sempre buscam os menores preços e os donos dos meios de produção buscam sempre os maiores lucros. A quarta forma diferente de organização da produção é o socialismo. Ele se refere a todas as experiências que pretenderam eliminar a propriedade privada dos meios de produção e distribuição de bens, a fim de alcançar a construção de uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades e meios para todos os indivíduos. Uma das primeiras experiências socialistas de que se tem notícia foram as comunidades desenvolvidas por Robert Owen. Nelas, os salários dos trabalhadores eram altos e os lucros dos sócios limitados. Parte dos lucros eram investidos em melhorias para a coletividade. O tempo de trabalho era menor do que em outros lugares e durante crises econômicas, os funcionários não eram demitidos ou desamparados. Todavia, a comunidade só funcionou harmonicamente sob sua liderança e, por fim, foi desfeita após brigas internas. A segunda experiência conhecida foi a Comuna de Paris, uma tentativa de implementação de um governo socialista em 1871, quando a classe trabalhadora se revoltou contra o governo francês e, com o apoio da Guarda Nacional, tomou o poder em Paris.
Seu governo era composto por 90 representantes de diferentes tipos de socialistas eleitos pelo voto. As principais mudanças realizadas por esse governo foram a redução da jornada de trabalho, a fixação de um salário mínimo para os trabalhadores, o ensino gratuito para todos, a autogestão das fábricas e a separação entre a Igreja e o Estado. O governo operário durou 72 dias. Contudo, apoiado pelo exército prussiano, o governo francês derrubou a Comuna e recuperou o poder. A terceira experiência conhecida foi a da União Soviética. A adoção do ideário socialista por um país inteiro ocorreu pela primeira vez no século XX na Rússia, que em 1922, unida a outros países, formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi agregando países do leste europeu nos anos seguintes. Em 1917, a monarquia foi derrubada por uma revolução que resultou em uma guerra civil. O último líder da União Soviética foi Mikhail Gorbachev, que renunciou em 1991, ano em que a União Soviética foi dissolvida. Muitos dos países que realizaram experiências socialistas no mundo fizeram isso apoiados pela União Soviética, especialmente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Na década de 1960, alguns países africanos que estavam em processos de independência política aderiram às ideias socialistas, adaptando-as à história e à cultura de seus países, num movimento que ficou conhecido como socialismo africano. Destacaram-se nesse processo os governos da Tanzânia, Senegal, Gana e Guiné. Embora norteados pelas ideias de desenvolvimento social, setor público forte e planos econômicos organizados pelo Estado, eles se afastavam das ideias clássicas do socialismo europeu de luta de classes. Alguns países que tiveram experiências socialistas que se encerraram no início da década de 1990 foram o Afeganistão, a Albânia, Angola, Benin, Bulgária, Congo, Etiópia, Hungria, Iêmen, Iugoslávia, Moçambique, Mongólia, Polônia, Romênia, Somália e Tchecoslováquia. Essa quantidade de países mostra como a experiência socialista no mundo foi bastante ampla. Atualmente, ainda existem países que se consideram socialistas. Um deles é a República Democrática Popular da Coreia do Norte, fundada a partir da divisão da Coreia em duas nações em 1948. A Coreia Socialista foi apoiada pela União Soviética e a Coreia Capitalista foi apoiada pelos Estados Unidos. A Coreia do Norte tem um governo rígido, mas uma economia que se afasta das ideias socialistas. A República Popular da China é o segundo exemplo. O regime socialista foi implantado em 1949, manteve relação próxima com a União Soviética até meados da década de 1960. Hoje, ela é definida como um socialismo de mercado, já que possui uma estrutura política socialista, mas uma estrutura econômica capitalista que vem se expandindo desde a década de 1970. A República de Cuba é o país em que o socialismo foi adotado a partir de uma revolução em 1959. Mantém-se norteado por princípios socialistas, como serviços públicos controlados pelo Estado, destacando-se principalmente a sua medicina. A economia planejada foi por muito tempo alvo de embargos e sanções econômicas de outros países, como os Estados Unidos. A República Socialista do Vietnã é o terceiro exemplo. Foi uma nação que adotou o socialismo em 1976, após a guerra contra os Estados Unidos. A partir da década de 1990, passou por reformas econômicas e hoje possui um regime parecido com o chinês. Além da agricultura, fortaleceu o setor industrial, atraiu o capital estrangeiro, cresceu economicamente e hoje integra o que se chamam de novos tigres asiáticos. Todos, porém, em maior ou menor medida, são influenciados pelo capitalismo transnacional.